Oi, Sexto, tudo bem? E aí, turminha, estão acompanhando todas as aulas? Espero que sim, hein? Não me decepcione. Turma, hoje nós vamos ver um tecido extremamente importante e complexo, que é o tecido nervoso. Pense aí, se eu perguntar assim, Mari, o que é o tecido nervoso? Pense, Mari. Ou se eu perguntar assim, Ana, o que você entende quando eu digo tecido nervoso? Turma, tecido nervoso faz a gente pensar em cérebro, não faz? Faz. Isso porque o cérebro, ele é formado de tecido nervoso. Onde existe tecido nervoso no nosso corpo? No cérebro, na medula espinhal, entre a nossa carne, na nossa pele, em todos os órgãos. O tecido nervoso, ele se espalha por todo o nosso corpo. E ele tem uma função bastante importante. Imagine a seguinte situação. Olhe para o desenho, tá? O dia está amanhecendo, o sol já está brilhando e você abre a cortina. Então, você estava dormindo. Quando você abre a cortina, né? Quando você abre os olhos, você enxerga aquela luz do sol. E você consegue perceber que no seu quarto tem estante, tem cama, tem objetos, tem os seus cadernos, e você consegue diferenciar cada objeto, você consegue diferenciar cada cor, graças ao tecido nervoso. Então, extremamente interessante e importante. Assim que você abriu os seus olhos e enxergou a luz, essa luz foi para você um estímulo que acionou o seu tecido nervoso e esse estímulo da luz foi percebido pelo seu olho, foi mandado lá para o seu cérebro e o seu cérebro enviou uma resposta para o seu olho e você conseguiu diferenciar as cores, os objetos e tudo mais que tem no seu quarto. Como você conseguiu isso? Graças ao tecido nervoso. É um tecido com a função de perceber informações do ambiente. O tecido nervoso, ele consegue perceber informações do ambiente. Ele leva essas informações até o sistema nervoso, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, que é composto por tecido nervoso, interpreta as informações e emite, devolve uma resposta. Vou ler de novo. Qual a função do tecido nervoso? Percebe informações do ambiente. Cris, que informações são essas? Luz, calor, som, sabor, certo? Ele percebe informações do ambiente, leva essas informações lá para o nosso cérebro, lá no sistema nervoso. O cérebro interpreta e vai emitir uma resposta. Cris, o que é essa resposta? Bom, se você abrir os olhos, a resposta está em tudo que você está enxergando. Se você consegue ver a janela de madeira e saber que aquilo é madeira, é porque o seu cérebro interpretou a informação e te disse que a janela é de madeira. Se você percebe que a sua mãe entrou no seu quarto com uma blusa cor-de-rosa, o seu cérebro interpretou que a blusa da sua mãe é cor-de-rosa e te deu essa resposta. Se você ligou o som e estava tocando Justin Bieber e você entendeu que era o Justin Bieber cantando, foi porque o seu cérebro te disse isso. Ele interpretou, o seu cérebro fez com que você se lembrasse que aquela voz e aquela música era do Justin Bieber. Se você comeu um alimento estragado e você percebeu um sabor azedo, foi o seu cérebro que disse essa resposta, que aquele sabor era azedo.
Então, gente, o tecido nervoso, que é o tecido que forma o cérebro e a medula, e é o tecido que está em todo o nosso corpo, ele percebe as informações do ambiente, leva essa pergunta lá para o cérebro interpreta como se o cérebro fosse um supercomputador, e aí o cérebro te dá uma resposta, certo? Essa resposta, então, ela pode ser contrações das pernas e dos braços. Por que você acha que você levanta os braços? É porque você tem tecido nervoso que ordena que você mexa as pernas e os braços. Ou secreções de substâncias, por exemplo, quando você chega da escola com muita fome e sente cheiro de comida, a sua boca não começa a encher de saliva? Quem é que fez a sua glândula salivar produzir a substância saliva? O seu cérebro. Então, tá vendo? Olha como que o cérebro percebeu a informação, interpretou e emitiu resposta. Então, olha a situação. Você está chegando da escola com fome e sentiu o cheiro de comida. Gente, sentir o cheiro é a informação do ambiente. Esse cheiro vai entrar pelo seu nariz, o tecido nervoso lá do seu nariz captura esse cheiro, leva esse cheiro até o seu cérebro. Então, leva ao sistema nervoso. Lá no seu cérebro, o seu cérebro fala assim: nossa, é bife e batata frita. Então, ele interpretou o cheiro, era o cheiro de bife e batata frita. E aí, na hora em que você pensa assim, nossa, a mãe fez bife e batatinha frita, essa é a resposta que o seu cérebro te deu. E aí, o seu cérebro vai fazer o quê? A sua boca encher de saliva. Por quê? Porque a comida, ela vai entrar na sua boca dali a pouco. Então, gente, o nosso tecido nervoso, ele é extremamente importante e ele nos ajuda, inclusive, a sobreviver, por exemplo. Dor. Dor é sentida pelo tecido nervoso. E a gente tem que sentir dor, porque senão a gente morre. Sim, em qual situação, Cris? Imagine o seguinte. O Gustavo encostou o braço no ferro quente. Turma, se ele não sentisse a dor da queimadura, ele ia permanecer com o braço no ferro quente e poderia perder o braço. Então, sentir dor fez o Gustavo tirar a mão do ferro quente. E isso foi bom porque ele se machucou menos. Então, a dor ela é percebida pelo tecido nervoso. As alegrias, as tristezas, as emoções todas, o amor, o ódio, são todas vindas do tecido nervoso. Muito legal, né? E esse tecido tem como principal célula o neurônio. O neurônio é a célula do tecido nervoso. E ele tem esse formato extremamente complexo, bizarro, lembra uma pipa, né? É uma célula com várias partes. Então, perceba aqui comigo. Essa parte aqui, ó, na ponta da caneta, que contém o núcleo, eu chamo de corpo celular. O corpo celular contém o núcleo. Lembra-se que dentro do núcleo tem o DNA. Essas linhas, essas projeções aqui, ó, no corpo celular são chamadas de dendritos. Dendritos. A cauda do neurônio se chama axônio. E no final do axônio tem essas linhas aqui que são as terminações do axônio. Então, o neurônio ele é formado pelo corpo celular, dendritos, axônio e terminações do axônio. O tecido nervoso tem outras células também, muito semelhantes a essa, mas a principal é o neurônio. Então, como ela é a principal, a mais importante, eu vou falar nela, certo? E perceba o meu desenho aqui embaixo. Um neurônio se comunica com outro neurônio. Eu vou chamar esse neurônio aqui de neurônio 1 e esse aqui eu vou chamar de neurônio 2. Os neurônios, eles se comunicam entre si.
Porém, olha para o desenho, eles não se encostam. Há um espaço, ó, entre um neurônio e outro, e esse espaço se chama sinapse. Ué, Cris, então como é que um neurônio vai se comunicar com outro se tem um espaço entre eles? Gente, é muito interessante. Esse neurônio aqui, que é o neurônio 1, ele vai liberar aqui nesse espaço que é a sinapse, umas moléculas químicas chamadas neurotransmissores. Neurotransmissores. E o neurônio 2, ele vai capturar esses neurotransmissores. É assim que um neurônio se comunica com o outro. Eles não encostam um no outro porque eles têm a sinapse, porém, o neurônio anterior libera essas moléculas químicas, que são os neurotransmissores, e o neurônio seguinte captura esses neurotransmissores. Assim, eles vão se comunicando até chegar ao cérebro. Então, por exemplo, voltando naquele exemplo inicial, você abriu o olho e você enxergou a luz do sol. A luz é um estímulo. Esse estímulo vai ser capturado pelos neurônios do seu olho. Então, o estímulo da luz, ele vai passar pelos neurônios do seu olho, vai pular para o neurônio seguinte e vai chegar aqui até o seu cérebro. Aí o seu cérebro, ele vai dizer assim: amanheceu. O seu quarto está cheio de enfeite, é hora de acordar. E aí essa informação volta lá para o seu olho como resposta. Volta por outros neurônios. Tranquilo? O tecido nervoso, ele é complexo. A gente só falou bem pouquinho dele. E quando a gente estiver estudando o sistema nervoso, eu vou voltar e falar muito mais para vocês. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.